Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Homem-Aranha, da coleção definitiva Marvel do Homem-Aranha, né? E essa aqui é a edição que traz a morte de Jim DeWolf, essa saga, esse arco aqui envolvendo a morte de Jim DeWolf e seu assassino, o Devorador de Pecados, né? Inclusive a Panini está trazendo essa saga aqui, essas mesmas edições que tem aqui dentro, ok? Esse mesmo encadernado aqui, obviamente com a capa diferente e com o selo Panini, já que essa aqui é da Salvat, né? E só que o nome que eles deram lá é a saga do Devorador de Pecados e não a morte de Jim DeWolf. Mas se você tem essa edição aqui, você não precisa comprar a saga do Devorador de Pecados, porque é a mesma edição, apenas com uma roupagem diferente e com um nome diferente, ok? Agora, se você não tem, falo para você que vale a pena comprar, porque certamente é uma das melhores histórias do Homem-Aranha, essa saga aqui envolvendo a morte de Jim DeWolf, ou a saga do Devorador de Pecados, como a Panini está chamando aí na sua nova edição, ok? Então essa aqui é a capa, inclusive se você olhar lá na edição da Panini, o desenho do Homem-Aranha é esse mesmo desenho aqui, tá? Só que o fundo é diferente, com alguns prédios e tal, e aqui na Salvat optaram por esse fundo vermelho, ok? E aí nós temos aqui a lombada, né? Trazendo aqui que vai formar aquela figura, né? Enfim, aquela figura grande aqui com as edições uma do lado da outra. Essa aqui é a edição 8, tá? Tem aqui o símbolozinho aqui do Homem-Aranha. E aqui a morte de Jim DeWolf, trazendo aqui as edições do espetacular Homem-Aranha, né? De 107 a 110 e 134 a 136. Se você olhar lá no site da Panini ou nesses sites que estão vendendo essa nova edição, a saga do Devorador de Pecados, você vai ver que são essas mesmas edições aqui, sem tirar e nem pôr. Ou seja, é a mesma edição. Então, se você tem isso aqui, fique tranquilo, você já tem aquela edição, você já tem essa história aqui, e que é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Então, vamos dar uma olhadinha por dentro do quadrinho e ver um pouquinho dessa história aqui, que é fantástica, ok? Tá aqui essa guarda belíssima, né, com várias capas aqui dos quadrinhos do Homem-Aranha. É uma coleção muito bonita, essa coleção aqui do Homem-Aranha da editora Salvat, ok? Então, os roteiros aqui são do Peter David, tá? Os desenhistas são Rick Buckler e Sal Buscema. A arte final fica por conta do Brett Breding, Joseph Homenstein, Kylie Bucker, Pat Roding e Vincent Colenta, tá? E as cores são do Bob Sharin, Jorge Russos, Nel Yuntov e Janet Jackson, ok? E aí temos aqui uma introdução, pecado original, esse aqui é o Devorador de Pecados, né? E aí nós temos o início da história, inclusive a Panini vai trazer essa capa aqui, né? Com esses prédios, com o Homem-Aranha nessa posição, não nessa posição, que é o contrário, tá? A Panini vai trazer esse estilo aqui. E aí nós temos aqui, começando a história, dando um pequeno resumo sobre a Jim DeWolf, né? Contando que ela era filha de um pai policial, né? Com a sua mãe e seu pai era policial, e que a mãe dela se separa de seu pai, mas que acaba se casando com outro policial. Então, por conta da influência do padrasto dela, ela também acaba se tornando uma policial, chegando até o posto de capitã da polícia. E aí nós já entramos aqui, né, já no momento presente, aqui para a época, onde os policiais invadem aqui o apartamento da capitã Jim DeWolf, porque está vindo um cheiro estranho lá de dentro, os vizinhos denunciam isso, e eles encontram então a capitã Jim DeWolf assassinada ali com o peito estourado por conta de uma calibre 12, né? E aí começa toda uma investigação aí envolvendo quem teria matado a Jim DeWolf, né? A capitã Jim DeWolf. E aí nós temos na rua aqui o Peter Parker, né? Encontrando o namorado da tia May, né? Que é o Sr. Popchick, tá? E ele acaba aqui sofrendo uma violência na rua, ele está sendo assaltado por esses três caras aqui, ele é muito espancado por isso. O Peter então assiste um pouco da cena ali, parte atrás dos caras como Homem-Aranha, né? Ele acaba então prendendo esses caras aí, acaba então derrotando eles, prendendo eles ali, e eles então vão ser levados a julgamento, né? Enquanto isso, em uma igreja tem um cara se confessando ali, nós temos também o JJ ali falando sobre, mais uma vez falando sobre
a, a, a criminalidade, ele recebendo aqui um reverendo negro aqui, que é um ativista da causa contra o preconceito racial, né? Enfim, um cara que vai causar muito tumulto aqui dentro do quadrinho. O JJ mais uma vez falando aqui sobre o Homem-Aranha, enfim. E aí o Homem-Aranha acaba descobrindo aqui que a Capitã Jean DeWolff ela foi assassinada, né? E ele vai procurar um policial e ele encontra então o detetive Stan Carter, né? Esse Stan Carter aqui é um cara que está encarregado da investigação da morte da Capitã Jean DeWolff, né? E eles então começam a trocar muitas ideias ali, começam a trocar muitas informações um com o outro ali. E aí nós temos o Demolidor, que vai participar desse encadernado aqui. O Demolidor está aqui voando aqui pela cidade, né, correndo muito aqui, porque ele está atrasado para um julgamento e porque ele vai defender clientes. Esses clientes são exatamente os 3 caras que espancaram o Sr. Poptic, né, que é o namorado da Tia May. E aí nós temos dentro desse tribunal o Peter Parker, né, que fica extremamente revoltado porque os caras são absolvidos ali, que os caras recebem apenas uma fiança leve, eles acabam saindo soltos ali e o Peter fica muito, muito, muito revoltado. E aqui é um momento interessante porque o Matt Murdock ele reconhece que o batimento cardíaco do repórter Peter Parker é o mesmo batimento cardíaco do Homem-Aranha. Então, nesse momento aqui, o Matt Murdock, o Demolidor, descobre a identidade secreta do Homem-Aranha através dos batimentos cardíacos. E aí, quando o Matt Murdock vai falar com o juiz, né, o juiz Rosenthal, que foi o que acabou de julgar a causa ali, né, ele encontra dentro do escritório do juiz Rosenthal uma figura ali, né, com essa máscara verde aqui, com uma calibre 12, e é nesse momento aqui que ele dispara, né, contra o Matt Murdock. Ele acaba então se defendendo, obviamente, porque tem reflexo, eles acabam entrando num certo confronto ali, mas aí o juiz Rosenthal entra na sala, né, e ele então, o cara, que esse aqui é o Devorador de Pecados, aponta sua calibre 12 pro juiz e dispara, matando o juiz ali na hora, ok? E aí a outra edição já começa aqui com o Matt Murdock recordando, né, os primeiros momentos que ele conheceu o juiz Rosenthal, e aí traz de volta para o momento presente, onde o juiz Rosenthal está com seu peito todo estourado aqui por conta do tiro, né? E aí o Devorador de Pecados fugiu e o Matt Murdock ele não consegue ir atrás dele por conta da multidão que entra ali. Enfim, ele fica preso no meio dessa multidão. E olha que momento interessante, eles colocam aqui o rosto, né, o desenhista coloca o rosto do Charles Bronson, né, fazendo alusão aqui aos filmes Desejo de Matar, porque ele era um justiceiro, né, que estava fazendo justiça. Então a cidade estava muito violenta e ele está lendo aqui uma notícia que provavelmente é uma notícia da própria atuação dele aqui, né? Que é o Justiceiro Ataca Novamente, né? Então faz aqui uma homenagem aos filmes do Charles Bronson, Desejo de Matar, ok? E aí, enquanto isso, né, o Peter Parker, a Tia May e o Sr. Popsic, eles estão saindo do tribunal extremamente revoltados quando o Devorador de Pecados sai correndo do fórum no meio da multidão e aí o Homem-Aranha então vê aquilo dali, né, percebe aquele perigo, troca de roupa, o Peter troca de roupa e passa a enfrentar o Devorador de Pecados, só que ele dispara a esmo e ele atinge pessoas, né, atinge inocentes e aí o Peter continua em luta com ele consegue resistir aos golpes, né, do Peter, ele acha até estranho como é que um homem conseguiria resistir aos golpes dele, mas o cara resiste bem aos golpes dele, só que aí o Peter ele acaba se preocupando com a Tia May que está caída lá, né, e ele então se distrai, ele faz a escolha de proteger a Tia May e acaba deixando o Devorador de Pecados escapar, né, e aí o Demolidor quando chega, ele até tenta jogar aquela aranhazinha, né, para rastrear, mas o cara tira, né, e ele perde esse rastreio aí também. Aí quando o Demolidor consegue chegar ali, o Devorador de Pecados já fugiu, ele já entrou dentro desse ônibus aqui e o Demolidor não consegue identificar o batimento cardíaco dele, né? E aí segue as investigações aqui, o Homem-Aranha, então, junto com o Stan Carter, né, eles descobrem ali que a mesma arma usada para matar o juiz Rosenthal foi a mesma arma usada para matar a Capitã Jean DeWolff. Então eles descobrem então, que o assassino é o mesmo, é um assassino em série. Né? E aí, na igreja, né,
o padre ele vai, né, ouvir a confissão de um homem ali que está sempre falando que está cometendo pecados e tal, e que ouve vozes, enfim. E aí continua, né, toda a investigação aqui em relação à capitã Jean Wolff. O Homem-Aranha vai até o apartamento dela tentando descobrir alguma pista, mas não descobre muita coisa. Aí acontece o enterro da capitã Jean Wolff, aí lá nós temos o Peter Parker, o Matt Murdock, o detetive Carter, estão todos ali, quando o Matt Murdock começa a perceber que o Devorador de Pecados, o assassino, ele está ali entre as pessoas que assistiram o enterro da Jean Wolff, né? Só que ele, quando ele vai tentar correr atrás do carro, o carro sai em disparada e ele não consegue alcançar esse cara aí, né? E aí voltamos de novo para uma outra pessoa que está se confessando lá na igreja, só que agora é o devorador de pecados que está se confessando e ele simplesmente mata o padre. Ou seja, a gente entende aqui que o devorador de pecados, na verdade, ele está matando essas pessoas porque ele considera que as pessoas, de alguma forma, estão permitindo que o crime prevaleça, né? Que eles não estão atuando de forma como eles deveriam atuar contra a criminalidade, com isso cometendo pecados. Então ele está ali para limpar os pecados desses pecadores, né? E aí a notícia desse padre corre pela cidade, o Peter se sente culpado, né? As pessoas ficam muito temerosas, e aí a gente vê uma cena aqui interessante, que é um ladrão que está batendo nas janelas onde as crianças dormem e ele está fantasiado de Papai Noel e ele promete que ele vai pegar a televisão e outros eletrodomésticos da casa e que no Natal ele vai dar novinho de volta, né? E as crianças acabam caindo nessa conversa aí e a casa é roubada. O Homem-Aranha, né? Ele vai até o Fisk, né? O rei do crime, para tentar descobrir alguma coisa, mas o rei do crime fala que ele não sabe de nada, inclusive o Demolidor já teve ali. Então o Matt Murdock e o Homem-Aranha, né? O Demolidor e o Homem-Aranha, eles vão seguindo esses passos aí, só que o Demolidor ele vai, como é Matt Murdock em alguns momentos, e toda vez que o Demolidor passa por algum lugar, o Homem-Aranha em seguida vem também. Só que a diferença é que o Matt Murdock ele está com um senso de justiça maior, ou seja, ele está mais cauteloso, e o Homem-Aranha ele está completamente assim, desequilibrado, ele está mais violento, ele está mais agressivo, ele saiu um pouco da sua linha, né? Ou seja, ele se tornou um cara mais duro, mais frio, contanto que ele coloca em risco aqui a vida de um homem que é um traficante de drogas, mas ele leva até um bar onde tem vários assassinos ali e se mostra ser amigo desse traficante. O que, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Ele está condenando esse cara à morte, né? E isso, o Demolidor, o Matt Murdock, critica ele por essas ações aí, porque ele não está concordando com essas atitudes do Homem-Aranha, né? E aí o Devorador de Pecados invade o Clarim Diário porque ele quer matar o JJ, porque ele considera que o JJ, de alguma forma, está cometendo pecados também em relação à criminalidade na cidade com as suas notícias, né? E aí ele procura o JJ e dizendo que se o JJ não aparecer, a esposa do JJ morre, né? E aí o Rob, né? O Rob ele se passa pelo JJ aqui para tentar de alguma forma atrasar o cara e o Peter joga uma garrafa, uma peça no rosto do Devorador de Pecados, né? Só que aí, o que a gente percebe aqui? A gente percebe, né, que o cara que invadiu lá o local para matar o JJ não era o Devorador de Pecados, era um impostor que era um desses caras que estava se confessando com o padre, né? Era um cara que estava se confessando com o padre, só que o cara que matou o padre era realmente o Devorador de Pecados, né? Ou seja, esse cara que quis se passar pelo Devorador de Pecados, só que ele não é o Devorador de Pecados. E aí o Homem-Aranha e o Matt Murdock começam a investigar ele ali, né? Começam a interrogar ele, o Homem-Aranha até acha que é ele mesmo, mas o Matt Murdock diz que não, porque ele reconhece os batimentos cardíacos e fala que não, né? Que não pode ser ele ali. E aí, quando o Homem-Aranha liga para a casa do JJ, ele é atendido pela Beth, né? E ele fala para a Beth sair dali porque provavelmente o verdadeiro
Devorador de Pecados está indo para a casa do JJ porque ela está lá na casa dele fazendo companhia à esposa do JJ que está viajando. E aí, quando ela atende o telefone, já é tarde demais, o Devorador de Pecados já está lá e dispara a sua escopeta contra Beth, tá? E aí, quando nós vamos para outra a edição aqui, nós temos o Homem-Aranha e o Demolidor partindo, né, com tudo para a casa do JJ para tentar salvar a Beth, né? E o Homem-Aranha fica recordando os primeiros momentos aqui com ela, né? O primeiro momento que conheceu. E aí nós vamos ver aqui que a Beth, na verdade, ela se abaixou um poucos segundos antes do disparo, mas aí o Devorador de Pecados então vai terminar o serviço aqui sufocando ela. E é nesse momento aqui que o Homem-Aranha chega, né? E ele então consegue impedir, né, toda essa ação do Devorador de Pecados, e ele impede isso com extrema violência, e quando ele então retira a máscara do Devorador de Pecados, ele reconhece, então, a gente descobre então que ele é o Stan, né, o Stan Carter, aquele policial que estava ajudando o Peter Parker, o Homem-Aranha, a investigar a morte da Capitã Jean Grey. Ele é exatamente o Devorador de Pecados que matou a Jean Grey, matou o juiz, matou o padre, matou uma pessoa lá no meio da multidão, tá? E aí ele começa a espancar o Stan Carter com extrema violência, a Beth fica chocada com o que ela está vendo, o Demolidor chega, começa a enfrentar o Homem-Aranha, falar que ele é um criminoso, né, que ele realmente é um assassino, como o JJ fala. Então o Homem-Aranha fica aborrecido, começa a perseguir o Demolidor, eles entram em luta ali, mas o Demolidor ele acaba derrotando aqui o Homem-Aranha, deixando ele desacordado, né? E aí o Stan Carter vai ser preso aqui, né? E vai então a julgamento, né? Obviamente, ele acaba sendo julgado, acaba sendo preso. O JJ chega aqui, ele é informado de tudo que aconteceu, né? Que o Devorador de Pecados queria matá-lo, que procurou lá na casa dele, que a esposa dele quase foi morta, que a Beth quase foi morta, né? E enfim, aí a notícia se espalha de que um policial era esse assassino, o Devorador de Pecados. Aí surge toda uma pesquisa aqui em relação à população, se a população tem medo ou não da polícia, e então o Sr. Pepsi resolve então pegar uma arma em casa e sair armado para se proteger, já que ele não está confiando na polícia, né? E quando ele então vai ser assaltado aqui por três rapazes novamente, né? Não são os mesmos, mas outros, ele então dispara contra esses rapazes dentro de um metrô e acaba sendo preso, né? E aí nós vamos ter aqui a população revoltada contra o Stan Carter, né? Querendo lixar o Stan Carter, e aí é quando a gente vê que ele vai ser transferido para a prisão Ricker, e o Homem-Aranha fica só olhando, e o Demolidor também, e quando a população tenta atacar o Stan Carter, o Homem-Aranha não faz nada para ajudar, vai permitir que a população cometa o lixamento, só que o Demolidor não, ele parte para tentar defender, porque ele não acha isso correto, ele não acha essa uma atitude justa e correta. Só que aí o Demolidor acaba sendo espancado também, acaba entrando em dificuldade porque a multidão é muito grande, e o Homem-Aranha é obrigado a salvar o Demolidor e de quebra salvar o Stan Carter, né? E aí nós temos aqui no final os dois conversando, né? O Demolidor e o Peter Parker, o Matt Murdock e o Peter Parker, e aí o Murdock fala que sabe então que a identidade dele é a identidade do Homem-Aranha, e eles se confessam um para o outro, revelam a identidade secreta um para o outro, e então o Matt Murdock vai ficar cuidando da causa do Sr. Pepsi, que agora vai ser julgado por tentativa de assassinato, né? E aí passa-se um ano depois de tudo que aconteceu, o Stan Carter ele vai acabar sendo solto aqui porque uma comissão de médicos considera que ele agora está apto para voltar à sociedade, porque ele era agente da SHIELD, ele recebia algumas armas biológicas, algumas injeções aqui que alteraram a mente dele, que deixaram ele perturbado, né? Mas que agora ele está em condições de voltar à sociedade porque ele não está mais utilizando esses produtos químicos, essas drogas químicas aí. Então ele é capaz de voltar ao seio da sociedade ali, né? E aí é contado pra gente de novo mais ou menos o que aconteceu nos capítulos anteriores, né? Recordando tudo ali, e o Stan Carter então vai ser solto aqui e colocado em liberdade, e aqui nesse momento, né, a Mary Jane e o Peter Parker, eles estão casados, tá? É um momento aqui que desde o primeiro momento aqui, o Peter Parker e a Mary Jane eles estão casados. E aí nós vamos ver um momento deles aqui em casa, né? Dentro da rotina deles de casal, né? E
e a gente vai também ver aqui o Electro, que vai surgir nessa história aqui, que é o Max Dillon, né? Ele falou que ele não vai mais usar o uniforme dele de Electro, porque toda vez que ele usa o uniforme dele de Electro, o Homem-Aranha aparece. Então ele decide cometer assaltos em joalherias, né? E juntar o máximo possível de dinheiro e sumir para bem longe, para nunca mais precisar usar a roupa do Electro. E aí nesse momento também que em casa, eles andando na rua, né, o Peter Parker e a Mary Jane andando na rua, o Peter descobre que o Stan foi libertado, né, que o Devorador de Pecados foi colocado na rua. Ele fica muito revoltado, ele coloca sua roupa de Homem-Aranha, a roupa negra, lembrando aqui que não é o Venom, ele só está usando um uniforme negro mesmo, tá? E ele então fica extremamente revoltado, ele vai até a casa do Stan Carter para tentar tirar satisfação dele, fica muito revoltado porque ele acha que o Stan Carter quer utilizar a sua história de crime, de criminalidade para ficar rico, porque ele vê que tem um agente, né? Um agente tipo relações públicas aqui em frente à casa dele, mas o Stan fala que é o cara que faz isso sozinho por conta dele, que ele não contratou ninguém, mas de qualquer forma o Peter Parker fica muito revoltado, ele percebe que o Stan ele está gaguejando, mancando, ele está muito debilitado, né? E o Stan então fala para ele que depois daquele espancamento todo, né, que ele sofreu, que o Peter Parker, que o Homem-Aranha espancou ele quebrou várias costelas, né, a mandíbula, ou seja, ele ficou muito debilitado fisicamente por conta de todo o espancamento que ele sofreu do Homem-Aranha. E isso abala o Peter Parker extremamente. Ele sai de lá muito, muito, muito abalado. E a gente também percebe aqui, tá, que depois de um ano, aqui é revelado pra gente, ó, tem o Devorador de Pecados e o Stan Carter. Essa aqui é como se fosse uma outra personalidade, né? E aqui a gente vê que o Stan Carter, ele luta contra essa personalidade aí, que é uma personalidade assassina do Devorador de Pecados, e a personalidade real do Stan Carter, que quer espantar essa outra personalidade aí, né? E aí o Homem-Aranha vai para as ruas e ele acaba vendo o Electro ali, né, sem uniforme, mas ele reconhece que é o Electro, enfrentando policiais. E aí ele vai para cima do Electro ali, só que aí ele dá um soco, mas só que ele fica muito cauteloso, porque agora ele está com medo de, de matar alguém, né, usando um uso excessivo da sua força. E aí o Electro percebe isso ali, percebe que ele não está agredindo ele como antes, ele usa então eletricidade estática, fazendo com que o Homem-Aranha caia do prédio, e ele acaba então derrotando o Homem-Aranha e envergonhando o Homem-Aranha diante de várias pessoas ali, né? Aí o Homem-Aranha fica caído ali no chão, os transeuntes, né, a população vai para cima do Homem-Aranha para tentar agredir ele, olha só, quer agredir o Homem-Aranha, isso muito por conta das notícias dadas pelo Clarim Diário, né? Pelo JJ, e é nesse momento que o Homem-Aranha vai ser assim espancado extremamente ali. Ele não é espancado por quê? Porque justamente o Stan Carter, né, o cara que era o Devorador de Pecados, chega ali e salva o Homem-Aranha, espantando todos, apontando uma arma, apontando uma escopeta para todo mundo, fazendo com que todo mundo fuja dele, né? Só que aí o Homem-Aranha olha e vê que é uma arma de brinquedo. Aí o Homem-Aranha foge, né? Sai dali, porque o Stan Carter fala para ele sair dali, e o Stan Carter acaba sendo preso novamente por ameaçar pessoas inocentes, né? Só que ele vai ser libertado porque ele estava usando uma arma de brinquedo. E aí o Homem-Aranha volta muito abalado para casa, né? A Mary Jane conversa com eles ali, eles ficam conversando, e obviamente a gente percebe que o Peter Parker está muito abalado por conta dele ter feito praticamente o Stan Carter ficar aleijado usando sua força excessiva. E aí nós temos aqui o Stan sendo interrogado, né? Engraçado que o policial que está interrogando o Stan Carter é o policial Cork, né? Que é o mesmo policial que vai aparecer aqui nessas histórias do Falcão, dessa edição de capa vermelha do Falcão, onde ele aparece aqui junto com o Capitão América e com o Falcão enfrentando o Electro, tá? Esse policial Torque, esse detetive Torque, ele aparece aqui, ó, é o mesmo cara, né, que está aparecendo aqui interrogando o Stan Carter, né? E aí só que o Stan Carter é libertado, como eu falei, ele aceita a ajuda desse Relações Públicas aí, nós estamos vendo aqui o Homem-Aranha tendo um pesadelos com o Electro, né, e com o Devorador de Pecados, aí mostrando pra gente que ele ficou muito abalado realmente com tudo que aconteceu, e aí a Mary Jane tentando ajudar ele, mas a gente percebe que a Mary Jane também já considera que o Peter está realmente se segurando demais, que o Peter
parece que o Peter já não tem mais tanta coragem quanto antes, enfim. E nisso, cada vez mais o Peter fica mais abalado ainda, né? E aí o Stan Carter fica tentando procurar emprego, ele não consegue arrumar emprego, e é nesse momento que ele aceita a ajuda desse Relações Públicas, que marca uma entrevista na televisão para que ele fale sobre os momentos de crime dele, né? E ele vai escrever um livro também sobre isso. E aí a outra personalidade, a personalidade do Devorador de Pecados, continua falando com ele, tá? Fica ali perturbando a mente dele ali. Só que nesse mesmo dia que foi marcada a entrevista com o Devorador de Pecados, com Stan Carter, a Mary Jane também foi fazer um desfile de moda na TV e o Peter foi assistir, né? E só que o Peter não sabia que o Stan Carter ia chegar lá e fazer essa entrevista ali. E ele fica muito revoltado porque ele acha que o Stan Carter mentiu para ele, porque o Stan Carter disse que não tinha relações públicas e agora ele tem ali, está dando entrevista, está querendo ganhar dinheiro em cima disso, né? Então ele veste a roupa do Homem-Aranha e parte para cima do Stan Carter, tentando tirar satisfação com ele. O Electro assiste de casa isso e parte para lá, só que com a roupa do Electro, tá? Agora ele quer usar a roupa ele parte para lá para poder confrontar o Homem-Aranha. Só que aí enquanto o Homem-Aranha está lá confrontando o Stan Carter se levanta e fala então que na verdade ele não queria ter matado a Jean DeWolf porque na verdade eles eram amantes. Olha só, foi a única pessoa que ele matou que ele na verdade ele não queria matar, porque na verdade qual foi o problema? Porque eles estavam ali para passar a noite juntos e ela foi chamada para o departamento de polícia por conta de um crime que tinha acontecido. E na mente dele, deixar de passar a noite juntos foi um pecado. E aí o Devorador de Pecados, a personalidade, considerando que ela cometeu um pecado por não passar a noite com ele então mata a Capitã Jean DeWolf. Olha só, coisa realmente de uma pessoa com uma mente realmente perturbada, né? E aí chega o Electro, né, para confrontar ali o Homem-Aranha e confronta o Homem-Aranha, provoca ele, só que o Homem-Aranha não reage porque ele tem medo de matar, né, primeiro de matar o Electro e tem medo também de que as pessoas que estão assistindo o programa ali sofram algum dano elétrico por conta do Electro, né, que vai eletrificar todos os aparelhos, todos os cabos ali. E ele então não enfrenta o Electro, sendo considerado um covarde por toda a população, inclusive sai até no jornal Homem-Aranha Covarde, né? E aí o Peter fica extremamente revoltado com isso, a Mary Jane conversa com ele fica muito abalado, então acontece um blackout na cidade, esse blackout foi causado pelo Electro, a personalidade do Devorador de Pecados começa a perturbar o Stan, né? E o Stan acaba cedendo a essa perturbação aí. Ele sai para a rua vestido novamente com a roupa do Devorador de Pecados, né? E aí o Homem-Aranha sai para a rua para tentar ajudar a população diante desse blackout, ajudando a mulheres grávidas a chegarem no hospital, enfim. Só que em determinado momento ele tenta fugir de enfrentar o Electro, mas em determinado momento ele não vai conseguir fugir disso tudo, né? Ele então vai ter que enfrentar o Electro, ele vai ter que bater de frente com o Electro, só que agora ele tenta agir de uma forma mais confiante diante do Electro, né? E é nesse momento que o Devorador de Pecados sai para a rua, o Stan Carter sai para a rua vestido de Devorador de Pecados e sequestra esse garotinho aqui que é fã do Homem-Aranha, né? E aí, enquanto o Homem-Aranha está enfrentando o Electro, o Devorador de Pecados está com a arma apontada para a cabeça do garotinho, com a polícia toda cercando ali, né? E o policial Torque falando para ninguém atirar porque tem uma criança sendo ameaçada ali. Enquanto isso, o Homem-Aranha continua espancando o Electro lá e utilizando de sua inteligência e de sua astúcia, né? Mais até do que a força, para derrotar o Electro. E é nesse momento aqui que o Devorador de Pecados olha para os policiais, chama todos eles de pecadores, solta o menino. E nesse momento que ele solta o menino, o Homem-Aranha dá o seu último golpe no Electro e também é o momento que os policiais todos fuzilam o Devorador de Pecados, o Stan Carter, né? Então o Devorador de Pecados morre aqui fuzilado em um paredão aqui, né? De um prédio. E o Homem-Aranha traz o Electro e quando ele olha, ele vê o Stan morto, né? E ele fica chocado com aquilo dali, né? Ele fica muito abalado com a morte do Stan Carter, né? E o Torque falando ali que
né? Foi ruim ele ter morrido, mas pelo menos, né, agora o Devorador de Pecados não iria mais matar ninguém. E assim termina a trágica história do homem perturbado que matou Jim DeWolf. E essa então foi a saga do Devorador de Pecados, ou a morte de Jim DeWolf, né? E aí nós temos aqui uma entrevista, né, onde o Peter David revela tudo sobre a morte de Jim DeWolf, de como isso foi planejado. Tá aqui o restante da entrevista, ok? E aqui algumas capas, né, da época aqui, envolvendo a morte de Jim DeWolf. E aí as próximas edições que sairiam, né, da coleção aqui. Então essa foi a edição do Homem-Aranha, tá? Da coleção definitiva da Salvat, do Homem-Aranha, A Morte de Jim DeWolf, ou a saga do Devorador de Pecados, como vai sair aí pela editora Panini, ok? Então espero que tenham gostado. Eu considero essa história aqui uma das melhores histórias do Homem-Aranha, porque é uma história mais séria, uma história um pouco mais violenta, né? Uma história um pouco mais pesada e certamente com um enredo fantástico aqui envolvendo o Homem-Aranha, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.